vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No ano de 2005, lá na Grécia, aconteceu um acidente aéreo curioso. Um avião sobrevoava, fazia ali a sua rota normal, tranquilo, com o piloto automático ativado. Só que de repente esse avião começa a fazer um modo de espera no céu da Grécia, a mais ou menos aí uns 5 minutos de poder pousar. Não tinha nada que impedisse esse avião de pousar, aparentemente. O aeroporto livre, tudo ok. E aí as pessoas começaram, o pessoal da torre de comando começou a tentar fazer contato com essa aeronave, mas não tinham resposta. Simplesmente eles mandavam mensagem, eles tentavam fazer comunicação no rádio, não recebiam nenhuma resposta. Como estava muito próximo ainda daquele evento do 11 de setembro de 2001, algumas pessoas até pensaram que o avião pudesse ter sido sequestrado e alguma coisa parecida com aquele atentado viesse a acontecer. E aí alguns caças foram até atrás daquele avião para poder ver o que estava acontecendo. E quando os caças ficaram do lado do avião, eles olharam para dentro da aeronave e perceberam que todas as pessoas lá dentro já haviam morrido e que as máscaras de oxigênio haviam baixado. Tinha uma pessoa ainda tentando fazer comunicação ali, mas já quase desmaiando. O que aconteceu foi que o avião simplesmente despressurizou no ar, ele perdeu ali o oxigênio, as pessoas foram ficando sem oxigênio, foram desmaiando aos poucos, até que por fim perderam a vida. Mas interessantemente, para as pessoas que olhavam aquele voo, aquele avião fazendo a espera no ar, porque o piloto automático estava ativado, e o avião voou e voou até perder todo o combustível e cair, e todas as pessoas a bordo morreram, na verdade já estavam mortas enquanto ele estava no ar, né? Mas não houve sobreviventes de forma alguma. Mas para quem estava debaixo, para quem estava lá na torre olhando para aquele avião, aparentemente havia vida. Ninguém iria imaginar que um avião voava sozinho porque tinha um piloto automático ligado. Olha que interessante, parecia que tinha vida, parecia que estava todo mundo vivo lá dentro, parecia que estava tudo normal, até que alguém se aproximou, olhou mais de perto e viu que o que acontecia ali na verdade era morte. Todas as pessoas já haviam morrido, ainda que parecesse haver vida naquele lugar. E é engraçado que quando Jesus está escrevendo essas cartas aqui, e ele escreve para 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai escrever essa carta e ela talvez é uma das mais duras. Essa igreja em Sardes é uma das que talvez tenha se esfriado, é a que tenha menos fervor, é a que tenha menos amor à obra de Deus. Essa igreja ela foi se adaptando ali à sua cultura, foi se adaptando ao Império Romano que havia dominado essa cidade, e agora era uma igreja que aparentemente era viva, mas que não incomodava ninguém à sua volta. Era uma igreja que não era comprometida em anunciar o evangelho do reino. Era uma igreja que ela não era relevante na sua sociedade. E eu ouvi uma vez alguém dizer que você quer saber se uma igreja é relevante? Pergunte às pessoas que moram perto daquela igreja. O que você acha da igreja tal? Se a pessoa disser, que igreja? Nunca vi. Provavelmente não há relevância naquela igreja. Mas enfim, olha que interessante observar para essa carta. E antes de nós chegarmos no versículo 3, que é o versículo tema aqui dessa noite pelo menos, eu quero convidar você a voltar comigo e olhar para o versículo 1 mais uma vez. Olha o que Jesus diz a essa igreja. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ponto. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Jesus sempre se identifica de acordo com a necessidade da igreja. Ele sempre vai falar, diz, essas coisas escreve o alfa e o ômega, ou ele vai dar outras características acerca de quem ele é. Aqui Jesus vai dizer que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí você pode se perguntar, o que são esses 7 Espíritos de Deus? Aí você não precisa voltar comigo, mas lá em Isaías capítulo 11 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2.
de entendimento, 3, de conselho, 4, de fortaleza, 5, de conhecimento, 6, e de temor, 7. O que são os 7 Espíritos do Senhor? A totalidade do ser de Deus. A gente precisa se lembrar que a numerologia no Apocalipse, assim como todas as figuras, são simbólicas. Com o número 7 é a mesma coisa. O número 7 vai representar a totalidade do ser de Deus. E agora quem escreve essa igreja é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus. Ou em outras palavras, aquele que possui a totalidade do ser de Deus em seu ser. É engraçado, algumas pessoas, você pode até nunca ter raciocinado sobre isso, mas a gente trata Jesus como se ele fosse um Deus menor. Nós quase que consideramos Jesus como um subproduto da divindade. Isso é uma prova, os discípulos tinham disso. Olha o que Filipe vai falar para Jesus uma hora: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Filipe fica indignado, Jesus fica indignado com Filipe e fala assim: Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. Há quanto tempo eu estou aqui com vocês e vocês não me têm conhecido? Jesus é aquele que é a plenitude da divindade. Toda a plenitude do ser de Deus reside em uma única pessoa chamada Jesus Cristo. E é Ele quem se dirige a essa igreja. Mas Ele também é aquele que tem as 7 estrelas. E aí você pode se perguntar o que são as 7 estrelas. E aí o capítulo 1, no verso 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas são os pastores dessas igrejas. O que Jesus quer dizer então? Escreve que quem está dizendo a esse povo é aquele que é a totalidade do ser de Deus e que tem a liderança dessa igreja, os pastores dessas igrejas nas mãos. É aquele que tem o controle de tudo. Uma coisa interessante que nós não devemos nunca nos esquecer, e me ouçam, meus irmãos, nós caminhamos debaixo de um governo soberano. Jesus Cristo governa a sua igreja, Jesus Cristo governa o seu povo, não há acasos. E aí o Davi falava aqui que nós hoje não estamos simplesmente celebrando a passagem de 2022 para 2023 como aniversário de uma mocidade, mas nós celebramos que o governo de Deus manteve de pé essa mocidade, manteve de pé essa igreja, e mantém de pé o seu povo por todas as eras, porque Ele é aquele que tem a igreja nas palmas das mãos. É engraçado, a linguagem de Apocalipse, de toda a escritura para a igreja, é uma mensagem triunfante. Você já viu isso? A igreja não se acovarda, a igreja não recua, a igreja avança, e as portas do inferno não prevalecem, mas a igreja não está sob ataque, a igreja não está acuada com medo no canto, a igreja avança, a igreja prega o evangelho, a igreja anuncia o arrependimento. Quando isso não acontece, a igreja deixa de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. É exatamente o que acontece em Sardes. É exatamente a realidade dessa igreja. Olha só o que o verso 2 vai dizer: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Olha que interessante: porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Ponto. O que Jesus está querendo dizer basicamente? Não quero zumbi. Sabe o que é um zumbi? Zumbi é um morto-vivo. Ele já está morto, mas ele está vivo andando ali. A igreja de Deus não é para ser feita de zumbis. As pessoas estão vivas e elas devem ser vivas de forma íntegra. A palavra íntegra aqui significa de todo o seu ser, sabe, com a inteireza, a integridade de quem você é. E Jesus vai olhar e vai dizer assim: eu não tenho achado íntegras as obras de vocês. Por isso consolida aqueles que já estão mais para lá do que para cá, que já estão para morrer, que não querem compromisso. Porque vocês não fazem por amor à obra de Cristo de fato. Vocês não fazem por amor a um nome santo de fato, vocês fazem para viver de aparência. Parecem estar vivos, mas estão mortos. Aparentemente, aos olhos de todos, são belíssimos, são fortes, mas são sepulcros caiados. Você já viu que imagem mais engraçada é a imagem de um cemitério? Você entra num cemitério, tem uns túmulos que são bonitos, sabe? Coloca lá umas pedras de mármore, uns negócios chiques. Na minha casa não tem uns trem daquele. Você vai no cemitério, o morto está melhor que eu, sabe? A casa dele é mais bonita do que a minha. Mas a diferença é que por trás ou por dentro ali daquelas pedras, daquele mármore, daquela construção,
existe cheiro de morte, podridão. Ninguém que vai no cemitério fazer uma visita quer entrar naquele túmulo, por mais belo que ele seja, porque sabe o que tem lá dentro. E nós nos enganamos quando pensamos que Jesus vai olhar para o externo, Ele vai olhar para dentro de quem somos. Nós nos enganamos se pensamos que Jesus vai olhar para nós como aquele avião que sobrevoava a Grécia, e que aparentemente havia vida ali. Ele sabe onde há morte. Esses homens aqui dessa igreja de Sardes viviam pela mera aparência, viviam pela aprovação dos homens. Basicamente era uma fé sem obras, o que Tiago vai dizer que é uma fé morta. Deixa eu falar uma coisa aqui, e eu quero que você preste muita atenção. A saúde de uma igreja nunca é medida pela quantidade de pessoas que ela tem. A saúde de uma igreja não é medida pela quantidade de programações que ela tem. A saúde de uma mocidade não é definida pela qualidade das programações. Hoje aqui é uma festa linda, está tudo muito bonito. A Luana estava elogiando aqui a decoração ali, gostou muito do salão. O arquiteto elogiando, então ficou bom mesmo o negócio. A qualidade ou a vivacidade de uma mocidade não é definida nesses termos. Uma igreja é viva quando ela é uma igreja que o seu coração arde pela obra do reino. Uma igreja é viva quando ela anseia por anunciar a mensagem do Evangelho. Uma igreja é viva quando ela olha para uma cidade e ela fala assim: Deus nos colocou aqui em Goiabeira, existe crente aqui em Goiabeira, então que essa cidade ouça acerca de Jesus Cristo, e nós não descansaremos enquanto cada pessoa aqui não ouvir falar essa mensagem. Uma igreja é viva de verdade quando os joelhos são colocados no chão e essa igreja ora, mas não quando vive só de aparência, sabe? Tem que ter um amor verdadeiro, uma devoção verdadeira, uma vida verdadeira diante de Deus, porque senão é apenas uma busca por admiração própria, uma busca por aplausos, uma busca pelos elogios, uma busca de alguma maneira por um reconhecimento humano. E gente, como isso passa? É engraçado, as mesmas pessoas que te dão um tapinha nas costas, te abraçam e te elogiam hoje, amanhã te jogam na cova do leão. Se nós caminharmos pelos elogios, meus irmãos, que pobre nós somos. Se nós caminhamos pela aprovação dos homens, que pobre nós somos. Uma igreja viva é uma igreja que não espera ser aprovado pelos homens, mas por Deus, que nos rejeitem, que nos matem se preciso for. A nossa vida é achada em Cristo. Isso é ter vida verdadeiramente. Uma igreja viva reconhece isso. Ela entendeu que a razão da existência chama-se Senhor Jesus, que a razão de respirar e de viver todos os dias é anunciar esse nome ao mundo, porque os homens precisam ouvir acerca de uma mensagem da salvação que há em Cristo. Existe uma doença muito pior do que qualquer outra doença, chamada pecado. A gente viveu uma época de pandemia, parece que foi um surto coletivo, né? Todo mundo de máscara, tudo fechado, você não podia encostar nos outros. A gente ficou 6 meses fechado lá em Valadares, nossa igreja. Aí abrimos um mês, aí começou a morrer mais um monte de gente. A gente fechou, ficou mais uns 4 meses fechado. Depois voltava, você tinha que usar máscara, passar álcool em gel na mão. Troço maluco, né? Doideira que trem. E todo mundo queria uma solução, todo mundo queria uma resposta. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos rouba a beleza dos sonhos que deveriam fazer parte da nossa vida de fato. O pecado, ele vai roubar de nós a alegria da vida. O pecado vai roubar de nós a alegria dos relacionamentos. O pecado faz a gente acreditar que a nossa grande busca, o nosso grande anseio é por ter um bom nome na sociedade, é por ter uma boa fama. O pecado faz a gente acreditar que tudo que nós precisamos ter é uma família sem problemas, é um bom emprego, é um bom trabalho, é uma boa conta bancária. O pecado nos faz buscar a eternidade em coisas passageiras. E aí, para citar um autor aqui que eu gosto muito particularmente, C.S. Lewis, aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o pecado leva o homem ao inferno. Nós nos calamos. E aí, antes de chegar no verso 3, deixa eu te contar uma coisa. Eu não venho de um lar cristão. Meus pais, a minha irmã não são crentes. Eu prego para muita gente. Prego para várias pessoas. O lugar mais difícil para falar do Evangelho
é na casa dos meus pais. Alguma coisa me trava. Eu amo meus pais. Eu amo minha irmã. Se tem uma coisa que eu louvo a Deus é por eu ter nascido na família que eu nasci. Eu sei que se eles morrerem sem Cristo, eles vão para o inferno. Eu não tenho direito de não falar para eles o Evangelho. Uma coisa impressionante é que nós vivemos no tempo dos direitos, né? Direitos humanos, direitos dos animais, direito de identidade de gênero, direito disso, direito daquilo. Uma coisa que a igreja deveria bradar: todo homem tem direito a ouvir o Evangelho. Todo homem tem direito a ouvir a mensagem da cruz. Eles podem não crer, eles podem não acreditar, mas todo homem tem esse direito. Mas nós deveríamos anunciar. Como eles vão ouvir se essa igreja não pregar? Como essa cidade vai ouvir acerca de um reino se nós não sairmos e falarmos desse rei, desse reino, dessa verdade? E é por isso que vem o que Jesus diz no verso 3: lembra-te. E aí essa palavra aqui ela é interessante, porque na língua grega ela tem a ver com memorizar, sabe? Memorize. E memorizar, você memoriza repetindo as coisas, já viu? Você vai repetindo, escrevendo, até você memorizar aquilo. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Ele está falando das escrituras aqui. Ele está falando do Evangelho. Lembra do Evangelho, guarda isso no coração. Não é isso que as escrituras ensinam? Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus ela é a nossa balizadora, ela nos dirige. E é claro, você não vai andar com a Bíblia 24 horas aqui debaixo do braço. Aí na hora de tomar uma decisão, você vai abrir lá e vai tentar procurar um texto, mas precisa estar aqui, para ser lembrado aqui, para nós nos lembrarmos daquilo que temos recebido e nos mantermos nisso. E aí ele fala assim: arrependam-se, porque se vocês não vigiarem, eu venho como um ladrão. Olha que interessante. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Na cabeça de muitos da igreja primitiva, Jesus podia voltar a qualquer momento. Era um retorno iminente. A maior prova disso é que tem uma galera que não quer nem trabalhar mais. Ah não, Jesus vai voltar daqui a pouco, vamos ficar sossegados. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: peraí, galera, não é por aí. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não vamos por esse lado aí não. O que Jesus quer dizer com isso? Não sei se isso aconteceu só comigo. Acho que com todo menino isso deve ter acontecido. Minha mãe saía, meu pai trabalhava fora, minha mãe saía. Falava para eu arrumar as coisas para ela dentro de casa. Falava assim: ó, quando eu chegar, eu quero tudo limpinho. Eu só ia arrumar quando eu escutava o barulho dela no portão chegando. Aí já não dava mais tempo. Já apanhei 1 milhão de vezes por causa disso. Sabe? Essas doideiras que a gente arruma. Só quer deixar para a última hora. O brasileiro gosta de deixar sempre para a última hora, já viu? Não, daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu vejo isso aqui. E aí vai nessa, a gente deixa para a última hora. Daqui a pouco dá meia dúzia de coisa errada. O que Jesus está falando aqui? Basicamente, não deixa para a última hora. Não é para você esperar a hora que o céu estiver rasgando e Jesus estiver descendo, aí você ajoelha e vai fazer uma oração falando assim: ó Senhor, estou arrependido, me perdoa, estou verdadeiramente arrependido. Se o Senhor me libertar, se o Senhor me salvar agora, é porque eu realmente estou arrependido, me perdoa. O que Jesus quer ensinar aqui? Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o dia. Eu não tenho que viver pensando que Jesus vai voltar daqui 10, daqui 20, daqui 100 anos. Eu preciso viver entendendo que pode ser até que Ele não volte agora, mas pode ser que hoje eu vá me encontrar com Ele. Pode ser que hoje não seja o dia que todos os olhos contemplarão o Filho do Homem descendo e a igreja sendo arrebatada para se encontrar com Ele nos ares. Pode ser que hoje não seja o grande dia glorioso do Senhor, mas hoje pode ser o último dia da sua vida. Hoje pode ser o último culto que você participa. Amanhã o sol pode não raiar para você. A mensagem de arrependimento é urgente, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Nós não sabemos qual será o dia da nossa partida. Por isso, arrependam-se, porque senão eu virei como um ladrão. Ninguém está esperando a hora que vem o ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão vem, você fecharia bem sua casa, deixaria tudo pronto. Ou então você sairia correndo se você fosse eu. Se eu soubesse que um ladrão vai lá em casa me roubar, eu ia vir para cá. Fala, vai lá, entra, pega tudo e fique em paz, Deus te abençoe. Não ia querer lutar com o ladrão. Mas você se prepara se você sabe.
E por que ladrões pegam casas desprevenidas? Porque ninguém está esperando nada. Agora responda sinceramente. Você caminha como se hoje fosse realmente o seu último dia de vida? Você vive como se hoje pudesse ser o seu encontro com Cristo e você estivesse face a face com Ele? Você vive como se realmente hoje pudesse ser o grande dia em que Ele colocará alguns à direita e outros à esquerda? Porque senão, nessa hora, eu virei contra ti. Meus irmãos, que coisa terrível esse Deus estiver contra nós. Sabe qual que é a maior mentira que já inventaram? É que o rei do inferno é o diabo. O diabo não é o rei do inferno. O inferno tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo. No inferno, não é o diabo quem vai punir as pessoas. O diabo vai sofrer eternamente, porque Cristo vai derramar sua ira. Cristo vai punir eternamente o inferno. Já parou para imaginar o que é ter o Deus Todo-Poderoso contra você? Deixa eu tentar te dar uma ideia disso. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus de Deus. Jesus Cristo é a razão de todas as coisas existirem. Jesus Cristo é a plenitude da divindade de Deus. Jesus Cristo é descrito nas Escrituras como sendo a razão de todas as coisas. Tudo existe porque Ele sustenta todas as coisas. Tudo está onde está porque Ele sustenta tudo. Ele é maior do que todo o universo. Jesus Cristo, uma hora, vai enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Porque naquela cruz não são os romanos quem matam Jesus. Naquela cruz não é o diabo quem mata Jesus, é o próprio Pai. Como diz Isaías, a Deus agradou o erro. E de repente, Jesus, ao orar, se vê tão angustiado que o seu suor se torna como gotas de sangue. Ele olha para os discípulos e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus está dizendo isso. Aquele que é todo poderoso teme sofrer a ira do próprio Pai. Nós não tememos. Por isso já dizia Tiago: vocês creem que Deus existe? Fazem bem, os demônios também creem, e eles tremem. Eles sabem o poder dessa ira. Por isso, quando eles viam Jesus, eles falavam: Filho do homem, não chegou o tempo ainda de perdermos, não nos mande para o abismo. Aí a gente vive a nossa vida tranquilos, como se pudéssemos ser crentes de fachada. Sabe, eu sou um crente porque todo mundo vê, todo mundo olha para mim e acha que eu sou um bom crente, mas eu chego em casa, eu trato mal a minha mulher, eu trato mal o meu marido, eu sou um filho desobediente, eu sou um mau funcionário, eu dou péssimo testemunho em todos os lugares, os meus olhos veem o que não deveria, a minha mão pega o que não deveria, mas eu estou contente com a minha aparência, eu tenho uma Bíblia debaixo do braço, eu me visto como um crente. Hipocrisia. A ira eterna aguarda pessoas assim. A pergunta é: se alguém é você? Mas graças a Deus o texto não termina aqui. E aí tem os versos de 4 a 6. E olha comigo para o versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Engraçado, isso aqui parece fazer um link lá com Daniel, capítulo 1, verso 8, onde o texto fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Tens aí uns poucos que não se contaminaram. Tens aí uns poucos que o coração pertence ao Senhor. O vencedor será assim vestido, verso 5, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você também já ouviu isso aqui. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Há aqueles que o Senhor confessará ao Pai naquele grande dia, dizendo: eu conheço essas pessoas. Naquele grande dia haverá uma multidão vestida de branco, e essa vestidura branca, ela simboliza pureza. Essa vestidura branca, ela simboliza santidade. Sabe aquele pecado que você luta contra ele, que te fere, que te machuca, que você fala assim: não, eu já luto contra esse trem há tanto tempo, isso parece me vencer toda vez.
Sabe quando você faz alguma coisa e depois você pensa assim: meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu tive condições para isso? Sabe aquele anseio por ser santo, por ser parecido com Jesus, e que a gente parece nunca saciar? Vai chegar um dia em que esse anseio vai ser saciado, em que o seu pecado não vai mais ter domínio sobre você, em que na verdade não vai haver mais presença de pecado. Vai chegar o dia que seremos santos como Jesus é santo, e que nós estaremos caminhando em uma direção. E aí o Salmo 24 fala de um alto e sublime trono do Senhor, que está no alto de um monte, e no alto desse monte existem uns portais fechados, até que um homem subiu, e esse homem ordenou para que esses portais se abrissem. Esses portais se abriram, e agora vem uma multidão andando, e essa multidão vem andando para entrar nesse lar eterno. A pergunta é: quem é essa multidão? Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua habitação eterna. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O tempo de sofrer por Cristo é agora. O tempo de perder algo por Cristo é agora. O tempo de morrer é agora. Haverá um dia em que não haverá mais uma lágrima a ser derramada, em que esse homem santo receberá santo por santo, receberá crente por crente, dizendo: entrem no lar eterno. Aqui não há mais morte, aqui não há mais ofício fúnebre, aqui não há hospitais. Venham para o lar preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. O tempo de sofrimento para o crente é agora. Um dos hinos mais emblemáticos que nós temos chama-se Castelo Forte. Martinho Lutero, quando escreve esse hino, ele escreve no momento em que ele é chamado a dieta de Worms. O que é essa dieta de Worms? Ele faz vários escritos contra práticas da Igreja Católica Romana. E Lutero não queria simplesmente destruir a igreja, ele queria reformar a igreja, mudando aquilo que não estava em conformidade com as Escrituras. Ele é chamado para poder retratar os seus escritos, e ele diz: a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus, a minha consciência permanece cativa às Escrituras e eu não renunciarei. E aí Lutero diz que enquanto ele vai caminhando, ele olha para aqueles castelos e ele vê como demônios nos altos daqueles castelos querendo atacá-lo e devorá-lo. E aí ele compõe: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Mas a grande beleza desse hino é a forma como ele termina. Ele termina dizendo assim: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Existe um tempo de sofrimento chamado agora, para uma eternidade de glória por Cristo. Existe um tempo curto de sofrimento, que um dia talvez a gente nem se lembre. Eu gosto de comparar isso a tomar uma injeção. Você já tomou uma injeção? E dói, você sabe que dói. A gente fala para menino que não dói porque senão ele não toma, mas dói. Mas é tão curto o tempo que talvez você nem se lembre a última vez que você tomou uma injeção. Assim é o sofrimento para o crente aqui comparado à eternidade com Cristo. Não seja, meu irmão, como essa igreja em Sardes, que por algum momento se esfriou e quis viver uma vida tranquila, uma vida confortável aqui. É tempo de guerra. É tempo de sermos perseguidos, é tempo de sermos afrontados, é tempo de morrermos e que nos matem, mas nós caminhamos para uma glória eterna, para um lar eterno, uma vida eterna com Cristo. Esse é o fim da igreja, esse é o fim daquele que teme ao Senhor Jesus. O final da história da igreja é triunfante. Não sei quanto tempo mais Deus nos dará e quanto tempo mais Deus dará de vida para essa mocidade, mas que seja um tempo intenso, que seja um tempo em que
por mais 36, e 40, e 100 anos, e sabe-se lá quanto tempo de vida, que seja um tempo vivido de forma intensa, vivendo para anunciar um reino, vivendo pela glória do Redentor, porque chegará um dia em que todos nós estaremos reunidos, todos de vestes brancas, todos nos lembrando que fomos sustentados pela graça de Deus. A minha oração é para que Deus continue sustentando essa mocidade, para que Deus continue sustentando esta igreja, para que Deus continue derramando graça sobre a vida de cada um de vocês. E uma palavra: permaneçam firmes, permaneçam fortes, firmados na rocha que é Cristo. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser pesado em vários momentos, mas nós nos encontraremos um dia num lugar sem dor, sem choro, sem sofrimento, e vai ser para sempre. Eu queria orar mais uma vez. Feche seus olhos.